Começando agora mais um podcast maravilhoso, onde você vai ter desmistificado tantas coisas que você tinha à distância como algo que você queria saber, mas chegando perto, o gosto vai aumentar. Nós estamos num podcast sempre falando sobre convergência, sempre colocando a marca da unidade e aquilo que vai compor sobre a sua vida um incremento efetivo que significa desenvolvimento. O assunto hoje é educação. Não do ponto de vista do ministério, não do ponto de vista dos sistemas. Educação Waldorf, uma das maiores contribuições de Rudolf Steiner naquilo que é prático no nosso dia a dia. Porque a educação precisa conhecer, em primeiro lugar, o objeto do que ela vai desenvolver e depois, com o que ela vai desenvolver aquilo que ela se propõe. Essas duas questões estão muito identificadas naquilo que é a educação Waldorf. Então, muita atenção para você desmistificar, entender, aprender, desenvolver e transmitir. Começando agora então um podcast Convergência Educação Waldorf. E não poderia deixar de ser o grande especialista de todas essas coisas, meu querido amigo Marcelo Galvão, que está aqui mais uma vez para nos dar esse conhecimento. Um conhecimento que não é teórico para você. A educação teórica apenas produz diplomas. Nós queremos uma educação prática, consistente, alinhada com o seu ser integral. E dessa forma, então, a educação Waldorf tem muito a ensinar a todos nós. Marcelo, muito bom estar uma vez mais juntos para falar de um assunto tão importante que é a questão da educação e agora com essa chancela poderosa, Educação Waldorf. Muito bem, Betão. Obrigado. Sempre uma alegria estar com você. Nosso esquenta já foi bom, nossos bate-papos preliminares aí. Gabrielzinho participando de tudo, né? Gabriel já vai dar aula de antroposofia depois de um ano gravando podcast aqui, editando podcast. Tá ficando bom nisso. Muito bem, pessoal. Nada mais importante no mundo de hoje do que a educação. A educação forma os seres humanos e todo o resultado da nossa estrutura social vem da qualidade da educação, de formarmos ou não bons seres humanos, de darmos aos seres humanos as condições necessárias para o seu desenvolvimento. Eu me lembro aqui de uma frase do Maharishi Mahesh Yogi, difusor da meditação transcendental no mundo, que ele diz que um bom rei é aquele que dá para os seus súditos todas as condições para o seu desenvolvimento. E nada mais importante para o desenvolvimento do que uma educação correta. E essa educação correta, ela faz parte de uma sinergia, de uma simbiose entre famílias e instituições de ensino que possam acolher as crianças enquanto a família tem os seus afazeres, os pais têm o seu trabalho e outros afazeres para fazer. E essa simbiose é muito, muito importante. Uma outra coisa que o Maharishi sempre disse, aí fazendo um contraste com o que eu disse anteriormente, é que se um cidadão comete um crime e esse cidadão vai preso, na realidade quem deveria ir preso é o ministro da Educação. Porque um cidadão só é capaz de cometer um crime se ele não teve as corretas condições para o seu desenvolvimento. As falhas dos cidadãos, as falhas dos indivíduos, dos seres humanos, elas estão conectadas à atual incapacidade do Estado ou de instituições privadas de fornecerem uma educação adequada para o indivíduo. O que é educação? Educação não tem nada a ver com conteúdo. O conteúdo é aquilo que depois vai ser dado para uma individualidade que foi formada adequadamente. Então, educação é formação de seres humanos. Eu vou até fazer um parênteses aqui, porque existem outros modelos no mundo, além da escola Waldorf, que se preocupam com a formação. Eu vou dar um exemplo aqui. Me ocorreu de fazer isso agora. Aqui a gente não planeja nada, é o que o Espírito traz para a gente faz. Eu sou sócio de uma faculdade de tecnologia.
Fui investidor de uma faculdade de tecnologia, informalmente participei da estruturação de alguns aspectos dessa faculdade e foi a minha primeira entrada na educação não Waldorf, para entender como as coisas funcionam. E essa faculdade de tecnologia, ela tem um grande sucesso porque, brigando muito com o MEC, a gente conseguiu colocar lá 30% do currículo é socioemocional. Então, as pessoas chegam na faculdade com uma formação péssima, elas têm algum conteúdo, mas têm uma formação humana péssima, que é o que o nosso sistema de educação atual traz para as pessoas. E aí, na faculdade, quando ela entra, Betão, ela vai passar quase um mês fazendo um trabalho biográfico com monitores, orientadores, psicólogos. É uma grande estrutura de RH de empresa potencializada, em que vários profissionais e os professores participam desse processo para fazer um trabalho biográfico. Eles vão conhecer cada um dos alunos, entender a situação dele familiar, a situação dele de crescimento, o relacionamento pessoal dele com outras pessoas, onde estudou, tudo daquela pessoa é trazido nesse trabalho. Os pais são envolvidos nisso, Betão. Os pais participam desse trabalho, o namorado, a namorada, a pessoa que é a maior influência sobre a pessoa. E no final desse trabalho biográfico, a gente tem lá na faculdade um profundo conhecimento daquele ser humano e durante os 2 anos, dependendo do curso ser 2 anos ou de 4, no curso de 4 anos, esse trabalho biográfico e de mentoria, monitoria é feito com o aluno e com os familiares o tempo todo. A maior dificuldade que a gente encontra hoje nessa geração, Betão, e na área de tecnologia é muito fácil ver isso, é que todo mundo entra na faculdade e acha que tem direito de ser o presidente da empresa. Todo mundo acha que já está pronto, que é muito bom e que a vida tem que dar para ele tudo que ele quer e que as pessoas têm que reconhecer a sua capacidade e colocar ele num cargo alto. As pessoas não têm uma autoconsciência sobre o que é o desenvolvimento humano e quais as habilidades socioemocionais que a pessoa tem que ter para poder ter uma carreira equilibrada, uma vida equilibrada e construir uma família e tudo na vida de forma ordenada. Então, por exemplo, a gente ensina lá na faculdade as pessoas a não mudarem rapidamente de emprego por uma oportunidade que venha fugaz. Primeiro se consolide, desenvolva habilidades que tornem você uma pessoa especial, que você pode estar em qualquer lugar depois. Mas eu estou trazendo isso primeiro para dizer que esse estado de uma formação humana muito ruim é o resultado do nosso ensino até o colegial, o ensino médio que a gente fala, né? Do colegial. E a escola Waldorf, ela vai fazer o contrário. Ela vai trazer uma pessoa que não precisa nada de socioemocional quando ela termina o ensino médio. Ela é uma pessoa íntegra, totalmente formada, trabalhada. As crianças são lapidadas como joias preciosas dentro do ensino Waldorf, respeitando cada momento do seu desenvolvimento. E isso vai levar a coisas muito interessantes quando elas entram numa faculdade. Vou dar um outro exemplo meu. Eu tenho 3 enteados que são grandes, hoje eu já tenho de 26 a 30 anos, e eles todos fizeram escola Waldorf. Um deles foi fazer uma faculdade chamada FEI, foi fazer engenharia de produção na FEI. No primeiro semestre, logo nas primeiras semanas, o professor lá de programação ou de computação, computação ou programação, é programação, mas eu não sei como é que chama o curso, falou assim: olha, vocês já devem saber aqui da minha fama, vocês sabem que nenhum aluno passa na minha matéria na primeira vez. Todo mundo repete. Na realidade, nem todo mundo. Eu tive 2 exceções a vida inteira. E foram 2 alunos de escola Waldorf. Foram os únicos 2 alunos que eu aprovei da primeira vez que fizeram o meu curso. Então, a não ser que vocês sejam aí algum aluno de escola Waldorf, se tiver algum, por favor, se apresente, acho que a chance é 0, estatisticamente, de vocês passarem. Aí o meu enteado levantou lá o dedinho dele e falou assim: eu fiz escola Waldorf, professor. E foi efetivamente o único aluno que passou na matéria naquele semestre, confirmando a estatística Waldorf. Por quê? E essa é a imagem que eu quero trazer. A escola Waldorf, ela vai trazer para o ser humano não um conteúdo,
mas uma estrutura de consciência. E consciência, para você ter uma estrutura de consciência, que é algo espiritual em você, você tem que ter um corpo físico perfeitamente desenvolvido, respeitando as necessidades do desenvolvimento do corpo físico. Um corpo etérico perfeitamente desenvolvido, respeitando as necessidades do desenvolvimento do corpo etérico. Um corpo astral perfeitamente desenvolvido, respeitando as necessidades do desenvolvimento do corpo astral. E aí, o eu, e eu igual a consciência, esse nosso eu, essa nossa individualidade, ela vai encontrar um terreno fértil para poder desenvolver qualquer coisa que ela queira desenvolver. Esse eu encontra uma estrutura que permite que ele tenha pensamentos vivos, pensamentos livres, pensamentos que são eivados de qualquer sentimento que distorça o pensamento, qualquer medo, qualquer insegurança, qualquer raiva, porque tudo foi trabalhado e essa estrutura perfeita dos outros corpos permite uma consciência diferenciada. E é essa capacidade de pensamentos vivos o que existe e que permitiu que, diante de uma situação onde esses 3 alunos Waldorf não tinham nenhum conteúdo para lidar com as questões da programação, eles foram capazes de raciocinar e encontrar uma saída que os outros alunos não são capazes de encontrar porque têm pensamentos mortos. Tudo vem da decoreba, tudo vem da memorização de conceitos da ciência moderna, né, que se aprende nas escolas, mas não tem a capacidade de lidar com o novo porque não tem uma estrutura cerebral pronta para qualquer conteúdo que for colocado ali, qualquer dúvida, qualquer desafio, é a estrutura da consciência que coloca tudo no seu devido lugar e leva a respostas corretas. Então esse é o modelo Waldorf. Nós temos visto assim que a educação ela tenta dividir o conteúdo e não entender o indivíduo. Perfeitamente. Então, você é de exatas, você é de biomédicas ou você é de humanas, né? Então, a divisão do conteúdo, para que um conteúdo vista uma pessoa, acaba realmente trazendo um grande problema, como o problema de uma loja, né? Imagina se você tiver que vestir todo mundo, biomédicas é esse o seu vestido, exatas, é esta a sua porção, humanas, é dessa maneira que você tem que se comportar. Então, o conteúdo dividido, sem considerar o indivíduo, não vai trazer um bom resultado. Porque, como você disse no início, vamos culpar o ministro da Educação pela falta da educação que foi colocada no indivíduo final, que não a recebeu, não a absorveu, porque ela não foi apresentada de uma forma para ser absorvida. Ela foi apresentada de uma forma para ser carimbada. Aqui está a sua educação, aqui está o seu diploma, o que eu vou exigir de você, um papel, um documento que você fez, que você passou aquele tempo, passou por um teste e foi aprovado naquele teste, e isso é tudo sobre a sua educação para você galgar um espaço dentro de uma hierarquia, um espaço alto, e quando você estiver no mais alto, dá um tiro na cabeça, porque você não vê sentido nenhum naquilo que você fez. Então, isso aí, infelizmente, muitas pessoas vivem essa história, mas nós queremos aqui dizer, há chance de uma nova geração, e justamente a educação Waldorf foi proposta no início do século XX, né? Então foi Sim. bem ali alguma coisa muito importante nas transformações que o mundo estava vivendo, e essa proposição então baseada basicamente num pensamento crítico, né? Vamos aprender a pensar. Um pensamento vivo. Vivo. O pensamento crítico é o pensamento materialista. Okay. O pensamento vivo é aquele que recebe tudo com equanimidade, não é crítico. Ok, interessante, hein? Olha o conceito interessante de um pensamento vivo, de uma criatividade, de uma abordagem holística, né? Para que as pessoas possam entender que o outro indivíduo não é nem melhor nem pior, não estamos buscando o melhor e o pior, estamos buscando que você tenha na sua porção aquilo que vai lhe efetivamente completar. Então, a educação Waldorf ela é igual no mundo inteiro. Então, onde existe uma escola Waldorf, existe então
o conceito bem estruturado? Ela é para ser igual no mundo inteiro. A educação Waldorf é a educação com o maior número de escolas por método de ensino no mundo inteiro. A última vez que eu vi esse número era próximo de 20 mil escolas Waldorf no mundo inteiro. Bom. Então, realmente um sucesso. E muito também porque ela é uma escola de cooperativismo, né, de associação de pais. Muitos pais se organizam e começam com um maternal e depois a escola vai se desenvolvendo para chegar até o final do ensino médio. Então, são muitas escolas Waldorf no mundo, sempre com um princípio bastante diferenciado e com toda a estrutura curricular que o Rudolf Steiner deu. E vários outros exercícios diferenciados. Então, na escola Waldorf, você aprende, por exemplo, euritmia, que é uma forma de você trabalhar o seu corpo astral. A gente já vai explicar aqui o que é o corpo astral. Exercícios que têm a ver com a memória, exercícios para o corpo físico que têm a ver com a sintonia fina, que é algo que ou você desenvolve essa coordenação motora fina nos primeiros 7 anos de vida, ou dificilmente você vai desenvolver no restante da vida. Então, tem muitas coisas nesse sentido que tudo vem na hora certa. Mas antes de continuar na Waldorf, eu queria dar mais um exemplo aqui. Vou dar uma de padrasto coruja. O outro enteado, são 3 crianças, 2 meninos e uma menina. Fui trabalhar num grande banco de investimentos aqui, numa gestora de recursos, melhor dizendo, e ele fez GV. Aí tinha um monte de gente que veio do ITA, tinha um monte de gente que veio da Poli, todos engenheiros, e lá os engenheiros da Poli e do ITA, eles se acham melhores do que qualquer aluno do INSPER ou da GV. E aí, na turma dele lá, acho que tinha 50 pessoas, eles foram para os Estados Unidos e foram fazer uma prova no final de um curso nos Estados Unidos. Ele passou em primeiro lugar, tendo feito o GV. Isso deixou inconformados todos os outros engenheiros do ITA e da Poli. E aí ele, com muita humildade, eu perguntei para ele, mas como é que foi para você ter esse resultado? Ele falou, olha, não é nem que eu saiba mais do que eles, mas eu estudei a estrutura da prova, estudei a estrutura da matéria e eu desenvolvi um método mais eficiente para fazer uma prova. Foi o pensamento criativo, uma consciência estruturada. Não era o conteúdo, mas a maneira como ele trazia esse conteúdo para algo que já estava estruturado nele mesmo, tá? Então, esse é o ponto. E aí, só para finalizar, dando um gancho aí, para incentivar quem quiser, quem puder ainda optar por colocar o seu filho ou sua filha numa escola Waldorf, o objetivo maior da escola Waldorf, espiritualmente falando, é que os alunos Waldorf, eles são educados para descobrir os seus maiores potenciais e depois, naturalmente, sem esforço, espontaneamente, colocarem esse potencial a serviço da sociedade. Nada mais cristão, né, Betão? Que a gente recebe os talentos de Deus e a gente tem que multiplicar esses talentos. A escola Waldorf faz exatamente isso. Porque você vê que a questão dos talentos é muito interessante, porque a distribuição dos talentos na parábola dos talentos, em Mateus 25, ela não é igualitária. Para um ele deu 1, para outro ele deu 2, para outro ele deu 5. E ele começou dando 5. O que RH falou assim, ô Jesus, faz o seguinte, dá primeiro 1, que um talento eram 32 quilos de prata, que era uma coisa suficiente para todo mundo ficar contente. Dá primeiro 1 e deixa ele contente. Depois dá o dobro pro outro, vai ficar maravilhosamente agradecido. Depois, quando você der 5, esse vai fidelizar para sempre. Ele fez o contrário. Deu primeiro o de 5, depois o de 2 e depois o de 1. E aquilo que recebeu de 1 se sentiu comparativamente desvalorizado. É isso que a educação, no aspecto das habilidades sociais, tem que realmente tirar de visão ou de cosmovisão, que isso é importante, que é importante você se comparar com alguém. Não, a comparação ela vai acontecer, mas pelos seus resultados. Por isso, o que a palavra também diz em Mateus capítulo 7, pelos seus frutos o conhecereis. Então, se eu tenho uma educação que está voltada para frutos e para resultados, todos os exemplos que você deu aí de resultados de uma vida normal,
de um dia a dia importante, onde quem tem uma educação formada nessa questão da criatividade, do pensamento vivo, de habilidades sociais, esse então tem pelo menos aí um tripé poderoso para poder enfrentar as situações e sair com um bom fruto. Então, essa é a marca que temos na educação Waldorf. O que podemos falar então em relação à cosmovisão, no sentido de que você vai dizer, bom, não tenho um currículo, eu tenho uma forma de ser e enxergar o indivíduo. Então, como que a educação Waldorf enxerga o indivíduo diferente do outro que só enxerga uma mente e mais ou menos um coração, né? Acho que as outras escolas elas enxergam um indivíduo que tem corpo, mente e ego, mas não tem mais nada além disso. E aí vai encher um monte de conteúdo na cabecinha ali das pessoas, quando a cabecinha não está pronta para receber o conteúdo. Mas vamos então entrar nesse conhecimento científico espiritual, de ciência espiritual, de antroposofia, para saber o que está por trás de todo esse método de educação que é muito diferenciado, que é o Waldorf. E aí uma coisa vai levar a outra. Na realidade, nós estamos gravando aí diferentes séries sobre antroposofia e a gente sempre procura puxar um fio da meada que faça sentido e traga uma coesão ao final de um episódio ou de uma série de episódios para que a pessoa tenha uma imagem correta do que é esse conhecimento científico espiritual. Então, de um lado, hoje, a gente vai usar a explicação dos 4 níveis de constituição do indivíduo aplicados à educação Waldorf, e de outro a gente vai explicar a educação Waldorf a partir desses 4 níveis. A complementariedade desses 2 pontos de vista, quer dizer, a aplicação do conhecimento espiritual de forma prática na educação vai ajudar você, ouvinte, a compreender muito mais rapidamente, com insights profundos, o que é tanto a escola Waldorf quanto os níveis de constituição do indivíduo. Vocês vão ver. O que a gente promete aqui, a gente entrega, né, Betão? Se não é no mesmo episódio, fica para o seguinte, que às vezes os temas se estendem. Mas vamos lá. O indivíduo, todo ser humano, ele tem 4 níveis da sua constituição. Ele tem o nível físico, ou físico material. Ele tem o seu nível etérico. Ele tem o seu nível astral. E ele tem o nível do seu eu, que é o seu nível espiritual. Isso pode parecer um pouco jogado para quem não tem esse conhecimento, mas uma das maneiras da gente entender isso é o seguinte: eu tenho aqui um corpo físico e eu percebo esse meu corpo físico. Esse é o nível físico material, é o mais óbvio. E aí eu estou aqui, eu sou um ser vivo. Eu estou falando, gesticulando, eu existo como um ser vivo. Esse ser vivo, essa dimensão da vida em mim é a dimensão do etérico. A gente fala de nível etérico ou nível vital, que é o nível da vida. Então, o que diferencia o reino mineral do reino vegetal é a vida. O corpo físico ele está relacionado ao reino mineral e o corpo etérico está relacionado ao reino vegetal. Aí, além disso, eu tenho consciência. Betão, eu sei onde eu estou, as pessoas, eu vejo com os 5 sentidos, eu toco, eu escuto, todos os sentidos estão aqui para me dizer que eu tenho consciência do meu ambiente, eu tenho consciência de tudo ao meu redor. Esse é o nível do corpo astral. Corpo astral é igual a consciência. E quem tem corpo astral? Os animais têm corpo astral, as plantas não têm corpo astral. Elas têm vida, mas as plantas não têm consciência. Um animal ele tem consciência de tudo que está ao seu redor. Dos predadores ou das suas presas, de toda a natureza ao seu redor, se está chovendo, se não está, se está sol. O animal percebe todos esses eventos exteriores. Esse é o nível astral. Tá? E o que está relacionado a essa astralidade é o movimento. Plantas não têm movimento, animais têm movimento. Esse nível astral já é o nível também do movimento, é consciência e movimento. E aí a gente tem um 4º nível, que é o nível do nosso eu, do nosso espírito, da nossa individualidade. Esse é o nível dos seres humanos. O que diferencia o ser humano de um animal, pensando nessa escalinha ou nessa escadinha ascendente que a gente está fazendo? Os animais têm consciência, mas os seres humanos têm autoconsciência.
um animal, um cachorro, nunca vai olhar para o espelho e vai dizer como eu sou bonito. Ele não pode dizer eu de si mesmo. Um ser humano pode olhar num espelho e dizer algo sobre eu sou isso ou eu sou aquilo, e eu posso dizer eu sou um eu sou uma individualidade. Eu tenho essa consciência de que eu existo como um ser individualizado, como um ser humano individualizado. Então são esses os 4 níveis. Então o que a gente tem de novo? Nível mineral, correspondência com o corpo físico. O nível vegetal, correspondência com o corpo etérico. O nível astral, correspondência com o corpo astral. E esse nível do eu, do elemento fogo, correspondência, que é o reino humano, melhor dizendo, o reino humano, correspondência com o nosso eu. E isso tem a correspondência também, além de ter a correspondência com os reinos, tem a correspondência com os elementos. Então, o nível mineral, elemento sólido. O nível vegetal, elemento líquido. O nível astral, elemento gasoso, aeriforme, ou a luz que se manifesta nesse elemento. E no nível do elemento fogo, a gente tem a dimensão espiritual. Então, tudo isso está relacionado. Depois que a gente estuda antroposofia há um bom tempo, a gente começa a relacionar todas essas coisas. E a gente começa a entender como algumas coisas na natureza são divididas em 4 níveis e outras coisas na natureza são divididas em 3 níveis. E aí, da união do 4 com o 3, a gente também consegue perceber o nível mais elevado, que é o nível do 7. Eu vou falar um pouquinho aqui do nível do 7 e depois eu vou voltar para a educação Waldorf, que vai tratar desses 4 níveis num primeiro momento. Mas além desses nossos 4 níveis, que paramos no nível do eu, a gente tem o nível do manas, ou da nossa personalidade espiritual. Depois a gente tem o nível do nosso espírito vital, ou de Budi. E depois a gente tem o nível do nosso eu espírito, ou de Atma. Esses 3 níveis superiores, eles são esse nosso eu que se elevou espiritualmente, atuando nos níveis inferiores. Então, no nível do meu pensar, no nível do meu sentir, no nível do meu querer, no nível do meu corpo astral, do meu corpo etérico, do meu corpo físico. Quando o nosso espírito ele atua sobre os 3 níveis inferiores, há um espelhamento. Esse também é um conceito muito forte da antroposofia. Seja o espelhamento de coisas positivas, seja o espelhamento de coisas negativas. Nesse caso, há um espelhamento em que os 3 níveis inferiores, o espírito no meio, o eu espiritualizado no meio, e 3 níveis superiores. E o que faz com que os 3 níveis superiores se formem é esse eu atuando nos 3 níveis inferiores e espelhando, criando algo novo e mais elevado. Então, você vê que o 3 dentro da Bíblia é o próprio Deus triuno, né? Sim. Pai, Filho e Espírito. E o 3 é uma marca celestial. Ao passo que o 4 é uma marca terrena. Exatamente isso. As 4 direções, norte, sul, leste e oeste. Os 4 reinos. Os 4 reinos. Você tem as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Então, o 4 está ligado ao nosso ambiente, quando o 3 está ligado a um ambiente superior. Exatamente isso. Então, há um ambiente superior interagindo com esse ambiente. Disso ninguém vai duvidar, porque a primeira linha de Gênesis é: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então ele criou 2 níveis e 2 ambientes para se interagirem, o 3 e no 4. 3 e 4, 7, 3 vezes 4, 12. E tudo no Apocalipse está voltado ao 12. Sim. E logo no começo do Gênesis está voltado ao 7. Sim. E o Espírito de Deus está ligado ao 7. Sim. 7 Espíritos de Deus, a intensificação. Então, é muito interessante você entender. Se você quer entender educação, você precisa entender a fonte emissora e a fonte receptora. Então, nós estamos dizendo assim, que a educação Waldorf, ela está focando os 2 lados para você entender qual que é a emissão proposta e qual é a recepção que se espera que aconteça. E, ao mesmo tempo, essa recepção, ela vai testificar que aquela emissão ela foi perfeita. Nós precisamos de uma educação que seja comprovada. A educação não pode ser comprovada se os 2 lados não estão sendo avaliados. Como você bem colocou no início, a avaliação do ministro da Educação sobre o comportamento das pessoas. Dessa forma, nós vamos declarar: olha, vamos ter um equilíbrio?
3, 4, 12, 7, que possa atuar mesmo nesse indivíduo, nos seus vários níveis, que precisa se conhecer. Então, o que você acha que a educação vai trazer para o indivíduo se conhecer? Não é o conteúdo, né? Não é o conteúdo. Justamente a atividade diária voltada para situações de relacionamento, situações de criatividade sendo desenvolvida. É assim que a gente se conhece, né? Sim, e respeitando o que cada um dos corpos precisa, o que cada uma das idades do desenvolvimento da criança precisa. Eu já vou entrar nisso, mas eu vou entrar na sua aqui para fazer um parênteses. Quando você fala do 4 e do 3, você tem um elo de ligação, que é sempre o eu humano que está no nível terreno, faz parte do 4, que é o terreno, mas é esse eu humano que, ao se espiritualizar, onde o ego se transforma em espírito, que une esse nível terreno com esse nível espiritual trino. Então, o quarto elemento é sempre o ser humano, e o ser humano é que faz a união de céu e de terra. Okay. Ele está bem no meio. Esse é um aspecto. Segundo aspecto, Betão, um dia a gente vai poder falar disso, mas o número 7 está sempre relacionado ao tempo. Então, o desenvolvimento humano ocorre no tempo, o Cristo que veio das distâncias cósmicas como o verbo que era no princípio da criação, ele vem à Terra e se manifesta no tempo. E aqui no tempo ele se manifesta com plenitude no 7. No nível do espaço, no nível celestial, o número é o 12. 7 é o número do tempo e 12 é o número do espaço. Então é essa relação mais elevada que, em termos de ciência espiritual, a gente pode observar e que tem uma série de implicações nas diferentes análises. Então, por exemplo, o signo do zodíaco é dividido em 12. Então, aquele ser espiritual primordial mais elevado, ele está dividido em 12 partes, que são 6 pares de opostos e que devem se harmonizar para criar o ser elevado, aquele homem primordial, Narayana, o Antropos, o Cristo, esse ser possa se manifestar depois na Terra nos limites do tempo no 7. Depende de o corpo astral, daquilo que é astral, se harmonizar para que venha depois para a dimensão do etérico e do físico para se manifestar no tempo. Então esses são, entre aspas, mistérios que foram revelados pela antroposofia, uma ciência espiritual onde tudo se conecta com tudo e tudo passa a fazer sentido. Mas feito esse grande preâmbulo, para vocês entenderem o que são esses diferentes níveis do ser humano, vamos agora falar como isso se aplica à educação Waldorf. Então, o que acontece, Betão, é o seguinte: de 1 a 3 anos de idade, o ser humano ele vai desenvolver, primeiro, a sua capacidade de andar, de ficar ereto, e isso é uma dádiva do Cristo. É o Cristo atuando na criança quando ela começa a andar, que faz com que ela saia de uma posição animal, que é engatinhando, os animais andam sobre 4 patas, e aí a individualidade humana, esse quarto elemento, que é o do reino humano, começa a se manifestar primeiramente na postura ereta no andar. E a antroposofia vai nos revelar que de 1 até 3 anos de idade é o Cristo que atua na criança, fazendo com que todos os processos de desenvolvimento nela ocorram de maneira ordenada. Então, o primeiro passo é esse do andar ereto. O segundo passo é o da memória, que é quando a criança começa a falar. Você já pensou que a gente fala antes de pensar? A gente fala por repetição num primeiro momento. Quando a criança aprende a falar, ela não fala pensando, ela repete o que adultos falam, porque a primeira faculdade que você desenvolve é a da memória. Depois no terceiro passo disso, é a criança aprender a pensar. Nesse aprender a pensar, é também o Cristo que atua na individualidade da criança para que ela possa desenvolver essa capacidade de pensar. Então, você forma diferentes níveis do ser humano e de uma maneira trina, vendo aqui o quê? É a atuação de seres divinos espirituais, trimembrados, uma separação em 3, que ocorre essa primeira fase do desenvolvimento da criança. Tripartidos, né? Tripartidos. Num segundo momento, a gente vai ter, então, a outra metade do ciclo, que é a metade do ciclo mais humana, que são os outros 4 anos, o 3 e o 4 se complementam, chegando nos 7 anos.
E o que é feito na educação Waldorf é que, nesses primeiros 7 anos, todas as forças de vida da criança, que são as forças etéricas, elas são todas colocadas para o desenvolvimento do corpo físico. E desenvolver o corpo físico significa que o aparato do sistema neurosensorial seja bem desenvolvido, coração e pulmões sejam bem desenvolvidos e todos os órgãos do metabolismo sejam bem desenvolvidos. E aí, para que eles sejam bem desenvolvidos, todas as forças de vida, que são as forças plasmadoras, o nosso corpo etérico, que é esse que deve ser voltado para o desenvolvimento do corpo físico nesse momento, não é nem o corpo etérico, as forças etéricas que a criança recebe dos pais e que ela tem ligadas ao corpo físico, não ainda a um corpo etérico separado, elas têm que ser colocadas para o desenvolvimento desses órgãos físicos. E o que isso tem como postulado prático na educação Waldorf? As crianças Waldorf, elas não são alfabetizadas até os 7 anos de idade. As crianças Waldorf, elas não vão ter aulas de matemática, de ciências, nada que exija um esforço intelectual, porque quando há um esforço intelectual, as forças etéricas que deveriam estar sendo colocadas para o desenvolvimento do físico e dos órgãos, elas vêm para desenvolver algo que é uma dimensão astral do ser humano, que é o pensamento. Então, faltam forças para o desenvolvimento do corpo físico e dos órgãos da criança, se essas forças de vida forem desviadas para o desenvolvimento de habilidades intelectuais. Então, num primeiro momento, essas forças etéricas só podem ir para o corpo físico. E o segredo para a gente entender tudo que a gente vai falar aqui hoje é esse papel do corpo etérico. O grande segredo da vida e desenvolvimento do ser humano é o corpo etérico, porque o corpo etérico, ele é o corpo do amor, ele é o corpo da inteligência, ele é o corpo da memória e ele é o corpo que é molde para tudo o que é físico e que recebe do corpo astral influências que depois vão moldar o físico. Então, se o corpo etérico está doente, está debilitado, está exaurido, se ele é usado para outras finalidades, esse corpo etérico não vai poder cumprir corretamente a sua função de trazer aquilo que é astral para o nível físico depois. O corpo etérico, em termos de medicina, é o corpo da saúde. Corpo físico é o corpo da nutrição, só serve para digerir os alimentos. O corpo etérico é o corpo da saúde, todos os processos metabólicos, fisiológicos, a inteligência das células, a produção de hormônios, todo o nosso sistema hormonal, ele é corpo etérico. Então, ele é o principal sistema para gerar saúde no nosso corpo. O corpo astral, ele vai ser o corpo do nosso sistema nervoso, é veículo para o sistema nervoso. E esse corpo astral é o corpo da doença. Todos os desequilíbrios de uma alma humana encarnada se manifestam a partir do corpo astral. Tudo que a gente carrega de karma, tudo que a gente carrega de tendências boas ou ruins, paixões, atrações, repulsões, tudo está aqui nesse corpo astral. O corpo etérico tem que ser muito fortalecido para fazer essa intermediação e trazer para o nível físico só aquilo que é bom para o nível físico. E além desse corpo astral, a gente tem o nosso espírito, o nosso corpo espiritual. Em termos de saúde, esse corpo espiritual é o corpo do nosso sistema imunológico. E sistema imunológico é uma única coisa, é reconhecer entre o eu e não eu. Então, o espírito sabe aquilo que é de Deus e que deve fazer parte dos nossos outros 3 níveis inferiores ao nível espiritual. E sabe também aquilo que não é de Deus e que não deve fazer parte desses 3 níveis. Então, a diferença entre o eu e o não eu é o que o sistema imunológico faz. Então, de novo, um plano de fundo mais abrangente. Mas voltando ao corpo etérico. O corpo etérico, então,
ele, durante os 7 primeiros anos de vida, só pode ser utilizado para formar o corpo físico. O que vai acontecer se as forças do corpo etérico forem desviadas para a intelectualidade prematuramente? Você vai, por exemplo, causar um câncer no futuro naquela criança que foi alfabetizada precocemente. Por quê? O corpo físico que não recebe as forças adequadas para o seu desenvolvimento, ele vai depois segurar um pouco da energia etérica e vai aprisionar essa energia etérica em alguns dos órgãos ou em algum órgão que foi mal formado. Essa energia etérica excedente é que no futuro, quando ela é liberada de forma incorreta, numa idade mais avançada da vida, essa força de vida, de duplicação de célula, de formação de novas células, que vai ocorrer de forma completamente desordenada, o que vai gerar o câncer numa idade futura. Da mesma maneira que a gente não pode, então, desviar essas forças para o desenvolvimento de capacidades astrais, que seria o pensar, por exemplo, a gente também não pode usar essas forças de vida, essas forças de saúde, de maneira errada na primeira infância. Uma outra doença que é causada durante a vida adulta são todas as doenças neurológicas. E o Steiner vai relacionar isso muito à questão das vacinas. As vacinas, quando aplicadas por um ser humano fora do momento em que o corpo está preparado para lidar com aquele patógeno externo, essas vacinas vão fazer com que energias etéricas sejam utilizadas também precocemente para trazer essa vida para o corpo naquele momento, e o uso dessas forças etéricas de forma inadequada, porque foi feito pela inteligência humana e não dentro de uma inteligência do corpo e do sistema imunológico que permite que uma doença se manifeste num determinado momento, porque naquele momento o corpo já está preparado para lidar com elas, ou com essa doença, quando isso ocorre fora desse controle do espírito, porque a medicina vem e traz um input exterior, isso vai gerar doenças no futuro também. Então toda a questão de educação e doença está super relacionada. A educação Waldorf, por exemplo, preconiza que as crianças não devem ser vacinadas como existe todos os protocolos de vacinação atualmente na medicina. E exatamente pelo entendimento de como essas forças atuam. E como a imunidade pode ser adquirida, né? Sim, claro. A imunidade ela só é adquirida dentro de um processo adequado. E mais do que isso, já que você trouxe esse ponto, qual é a função de todas as doenças infantis? A função das doenças infantis é degenerar o corpo físico que foi herdado dos pais. A criança herda com o DNA dos pais um determinado corpo físico que foi feito no útero da mãe a partir de material genético dos dois. Até os 7 anos de idade, Betão, o que acontece é que toda essa matéria física tem que ser desnaturada. Todas as proteínas são desnaturadas, tudo é desfeito, e quando a criança chega com 7 anos de idade, aquele corpo físico herdado dos pais, agora é um corpo físico que ela criou com a atuação do seu espírito, do seu sistema imunológico, do seu corpo astral e do seu corpo etérico. Esse é o grande ponto. E aí, por exemplo, a medicina vai falar para a gente tomar antitérmico, para baixar a temperatura. A medicina Waldorf, ou a educação Waldorf ligada à medicina Waldorf, vai nos ensinar que a gente só tem que tomar um antitérmico em casos muito extremos, porque todo esse processo de febre no corpo, calor é sempre o espírito. Então é a atuação do sistema imunológico através do espírito, desnaturando tecidos, desnaturando proteínas, para que um novo material genético, novas células sejam formadas a partir da atuação do eu da própria criança e não por herança genética dos pais. Então todas essas coisas estão conectadas e é o mesmo princípio. Até os 7 anos de idade, formação do corpo físico. Se a gente intelectualiza precocemente uma criança, esse processo de desnaturação das proteínas, de dissolução de tecidos herdados para substituição de um tecido que é formado pela criança a partir do seu corpo etérico,
da atuação do espírito no corpo etérico, sistema imunológico e sistema hormonal trabalhando juntos, isso não vai acontecer. E aí a criança vai ter um corpo físico deficiente que vai acompanhá-la pela vida toda. É muito difícil corrigir isso ao longo da vida. Entender então quem você é fundamental para que essas coisas possam efetivamente serem desfrutadas pelo seu eu completo. Infelizmente, conhecer metade, desfruta metade. Conhecendo o todo, desfruta o todo. Estamos encerrando, mas eu quero colocar mais uma questão importante. O papel dos pais e dos professores em todo esse processo de educação Waldorf. Betão, boa pergunta para a gente fechar então esse podcast. A gente só estava começando, mas como sempre a gente divide em 2 os episódios aí. Tem muita coisa como fundamento que tem que vir antes, mas você tocou num ponto central. O papel do professor Waldorf, e por isso que eu trouxe aquela questão dos 3 níveis superiores, além dos 4 níveis da Constituição, o professor Waldorf é aquela individualidade que vai trazer o seu eu para a formação dos corpos da criança. Matéria-prima. A matéria-prima. A criança ainda não formou o seu próprio eu. Então o professor Waldorf doa da sua individualidade, doa do seu eu, do seu espírito, para que esse espírito possa atuar juntamente com as forças espirituais que atuam na criança, na formação do corpo físico, depois na formação do corpo etérico e depois na formação do corpo astral. Esse é o ponto-chave da educação Waldorf. É essa atuação do eu, do professor, sobre as pessoas que ele está educando. Ser vários professores para um mesmo grupo ou tem que se manter um professor para que isso possa acontecer com esse grupo? Boa pergunta. No Jardim da Infância, normalmente é um só professor, e aí da 1ª à 8ª série, que é o ensino médio, é um único professor. Uau. Ele dá todas as matérias para as crianças. Ser professor Waldorf é uma tarefa muito desafiadora, que exige um propósito, uma dedicação e uma preparação muito grande. Hoje, em algumas escolas, você já tem um professor auxiliar de matemática, um professor auxiliar de inglês, um professor auxiliar de português, que são as matérias básicas. E você tem professor de educação física e de música. Quer dizer, coisas especializadas. Mas história, geografia, ciências, 90% do português, 90% da matemática. A base não é o conteúdo, né? A base é o professor. A base é o professor. Exatamente. Transmissor daquilo que é uma essência. Exatamente. Então o professor é um pouco do pai e o pai tem que também se tornar um pouco do professor. Então, por essa relação, qual é o papel do professor? Já colocou aí a questão da transmissão e de ser um único. E dos pais, então? O papel dos pais é, em casa, se tornarem a referência amorosa para o filho. Uma referência que é ao mesmo tempo uma autoridade e que é uma autoridade amorosa. E os pais, então, vão, nas atividades desenvolvidas em casa, fora da escola, oferecer o seu próprio eu para ser o eu que ajuda na formação também dos corpos dos seus filhos. Então, um pai que não teve uma educação adequada, não tem nem os seus corpos bem desenvolvidos e nem o seu eu plenamente integrado. Então ele dificilmente conseguirá dar para os seus filhos aquilo que ele não recebeu. E aí a gente cria um ciclo que é um círculo vicioso ao invés de um círculo virtuoso. E aí o que acontece? Nesse sentido, o papel do professor Waldorf é um papel ainda mais importante, porque ele vai ter que dar do seu eu para suprir para a criança o que ela tem que receber na escola e uma parte do que ela tem que receber em casa. Maravilha. Desconstrução para uma reconstrução. Então, a educação Waldorf sendo aqui esmiuçada para você entender como isso pode se aplicar em qualquer faixa etária e se aplicar, então, para um desenvolvimento real. Vamos ter outro podcast para falar mais da parte 2, comparações que se fazem muito, né? A Waldorf, a Montessori, a outros tipos de educação. Nós não queremos comparar nada com nada. Você tem que entender. Quando você entende uma essência, a comparação é de per si estabelecida. Mas o mais importante aqui é você entender o objeto daquilo que vai ser educado. Não tanto o conteúdo. Sim. A abordagem fundamental para você entender quem você é. Por isso, parte 2 terá a educação Waldorf colocada nesse espelho, para que você possa se enxergar e aproveitar aquilo que já foi pensado para o seu melhor. E para o melhor para os seus filhos.
E aí, como cenas do próximo episódio, a gente precisa tratar agora do segundo setênio, que vai dos 7 aos 14 anos, a formação do corpo etérico, dos 14 aos 21, a formação do corpo astral. E o eu, a individualidade do ser humano, só começa a se formar a partir dos 21. Até lá, todo esse processo de educação Waldorf é o que garante um indivíduo que vai ter uma consciência adequada para depois receber qualquer conteúdo e lidar com qualquer situação que a vida venha trazer. Maravilha, maravilha. Estamos então encerrando aqui definitivamente esse episódio, mas você sabe, olha, Einstein falou que a imaginação é melhor que o conhecimento, não foi o Rudolf Steiner. É verdade, a imaginação é melhor que o conhecimento. É Einstein que falou isso. Então nós queremos que você mergulhe em toda essa abordagem para uma educação cheia de criatividade e imaginação. Por mim, valeu demais. Shalom Adonai. A paz do Senhor.